Eu tive o privilégio de nascer e crescer num lar cristão, então desde que eu me entendo por gente, eu ouço sobre oração. Mas eu tive o privilégio de ouvir não apenas o aspecto teórico da oração, gente falando a respeito do que a Bíblia diz ou da experiência de outros. Eu tive o privilégio de ver a oração funcionando dentro de casa enquanto eu era criado. E nesse ambiente de oração, nós vimos manifestações do poder de Deus e do sobrenatural na nossa família, que sempre tiveram um impacto positivo na minha vida. Mas foi depois dos 15 anos, com a experiência do batismo no Espírito Santo, que eu comecei a me sentir irresistivelmente, provocado, atraído para um lugar de oração. E digo irresistivelmente porque quanto mais eu entendi o que era a dinâmica de operação do Espírito Santo, e quanto mais eu entendi que isso estava relacionado com a vida de oração, mais provocado eu me sentia. E por ser alguém que desde bem cedo começou a entender a importância, pela própria escritura, do sobrenatural, eu queria viver isso. Eu sou de uma época onde já foi popular na igreja o ditado: onde há muita oração, há muito poder. Uma clara referência ao poder de Deus. Mas onde há pouca oração, há pouco poder. Nem todo mundo concluía a terceira parte do ditado, que era óbvio. E onde não há oração, não há manifestação do poder de Deus. Então, eu sempre soube que a oração é uma chave de acesso para o sobrenatural. E se eu e você queremos viver as intervenções de Deus, nós precisamos entender a importância de uma vida de oração. Me lembro que ainda garoto, procurei uma vez um homem de Deus, falei: ora comigo. Ele falou: oro. Mas pelo que você quer que eu ore? Falei para ele: eu gostaria de ter mais experiências com Deus. Ele falou: se você quer ter mais experiências com Deus, em vez de estar me pedindo para orar por você, você que deveria estar desenvolvendo uma vida de oração. Porque diz, é lá na sua vida de oração que você vai ter as experiências que você está querendo alcançar comigo orando por você. Eu fiquei um pouco ofendido, achei ele rude e mal disposto, sem vontade de abençoar os outros, mas de alguma forma eu percebi, não completamente naquele momento, que aquele conselho estava carregado de toda a verdade que eu precisava. Se havia um lugar onde o sobrenatural seria acessado, era na minha vida de oração, e não apenas pedindo oração para os outros. Quando você lê o livro de Atos, a maior parte das experiências extraordinárias narradas tem um pano de fundo em comum, que é uma vida de oração. No dia de Pentecostes, o que é que aquele povo estava fazendo no cenáculo? Atos 1,14 diz que eles perseveravam unânimes em oração. Então a experiência da visitação do Espírito Santo em Atos 2 foi gerada naquele ambiente de oração. Em Atos capítulo 3 nós temos um milagre de um paralítico sendo levantado na porta formosa do templo. A Bíblia diz que Pedro e João iam como de costume à hora da oração. Naquele desenvolvimento de uma vida de oração, eles começam a ver sinais e prodígios. Em Atos no capítulo 4, a Bíblia fala dos discípulos novamente sendo cheios do Espírito Santo. Mas não só eles, a Bíblia diz o lugar onde estavam reunidos tremeu. Você consegue imaginar uma reunião dessa? Onde o prédio, o ambiente que nós estamos, todo é chacoalhado com o poder de Deus. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E você vai seguindo a narrativa bíblica. Um anjo de Deus aparece para Cornélio, Atos 10. O que é que Cornélio estava fazendo? Orando. O apóstolo Pedro tem uma visão no telhado, em paralelo ao que está acontecendo com Cornélio. O que é que Pedro estava fazendo em cima do telhado, enquanto preparava a comida? A Bíblia diz que Pedro subiu ao eirado para orar. Quando você olha a visão que Ananias tem, e o Senhor aparece a ele, tem um contexto, não só Ananias, mas Paulo especificamente, está 3 dias trancado, sem comer nem beber, orando, E o Senhor se manifesta a Ananias dizendo: vai lá, impõe suas mãos sobre Paulo, e nós vemos uma experiência sendo provocada. O Senhor Jesus aparece para Paulo no templo. O que é que Paulo estava fazendo lá no templo? Piquenique? Não, estava orando. E você percebe que a oração é de fato uma porta para o sobrenatural, não apenas para experiências, mas também para vivermos, além das respostas às orações, um nível maior da manifestação do reino de Deus nessa terra.